Mais uma aula sobre milhas no ar e hoje eu quero te falar que nem sempre comprar a tarifa mais barata de uma companhia aérea é a mais vantajosa quando a gente fala sobre acúmulo de milhas. Ficou confuso? Não, calma, eu vou te explicar tudo no vídeo de hoje. Meu nome é Bruno Queiroz, eu sou especialista em planejamento de viagem e esse é o terceiro vídeo em que eu falo sobre milhas de uma série de vídeos que eu tô falando sobre esse assunto aqui no YouTube, conteúdo totalmente gratuito para te ajudar a acumular mais milhas e viajar de graça. Se você quiser se aprofundar no assunto, se inscreva aqui no canal, dá um like aqui nesse vídeo e ative as notificações, dessa forma você vai ser sempre avisado que um vídeo novo estiver no ar. Toda semana tem uma aula nova aqui sobre esse assunto, além de vários outros tipos de conteúdo que eu solto aqui no canal sobre planejamento de viagem, roteiros, salas VIPs, enfim, é um monte de assunto bacana que você vai ter acesso aqui no canal. Além disso, gente, eu deixei um e-book totalmente gratuito em que você vai poder baixar, em que eu falo sobre 4 formas de como acumular milhas. Esse book é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link e você vai poder baixar ele totalmente gratuito. Bom, gente, no primeiro vídeo dessa série eu falei sobre 5 formas que você tem para acumular milhas. E uma dessas formas foi voando em alguma companhia aérea. Quando você voa nessa companhia aérea, você acumula milhas. E assim você se fideliza naquela companhia e quanto mais voos você realiza, mais pontos você acumula, ao ponto de você chegar a poder emitir uma passagem bônus, uma passagem gratuita naquela companhia aérea. Essa é uma das formas mais básicas de acúmulo de milhas. Se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui como sugerido ou aqui na descrição para você retomar esse assunto e também saber as outras formas de acúmulo de milhas que eu mencionei lá. Mas hoje eu quero me aprofundar um pouquinho mais nesse método de acumular milhas voando. No vídeo eu expliquei um pouquinho que basicamente você acumula os pontos de acordo com a distância percorrida. Na verdade, antigamente era assim, você comprava um voo de São Paulo para Brasília e a distância percorrida desse voo, vamos supor que seja de 500 milhas, ao concluir esse voo, seria acreditado 500 milhas lá no seu programa de fidelidade. Com o passar do tempo, esse método foi se aprimorando e as companhias aéreas foram criando novas metodologias para acúmulo de milhas. Algumas companhias ainda utilizam essa questão da distância para gerar os pontos. Outras usam uma taxa de conversão de acordo com o valor da passagem. Por exemplo, a cada R$1 que você gasta na passagem, você acumula 1 ponto. Então, se você comprou uma passagem que custou R$200, você acumularia 200 pontos. Só que você pode potencializar a forma que você acumula essas milhas, seja pela categoria da tarifa que você está pagando, que pode ter um fator multiplicador no acúmulo de milhas, ou pelo status que você possui na companhia aérea. Vamos supor que você seja um status Gold, um status Platinum, um status Diamante. Quanto maior for o seu status na companhia aérea, maior vai ser a taxa de conversão que eu estou te falando do real gasto pelo número de pontos em que você acumula. Ficou meio confuso toda essa informação? Bom, eu vou aqui para a tela do meu computador, então, em que eu vou te dar alguns exemplos de como funciona isso e como você faz para potencializar o seu acúmulo de milhas. E o mais interessante que você vai perceber é que nem sempre a tarifa mais barata é a que vai ser a mais vantajosa. Isso porque cada milha tem um valor monetário. E se você souber potencializar o seu acúmulo de milhas de acordo com o valor da tarifa, você vai começar a ganhar mais pontos e esses pontos vão ser revertidos em passagens aéreas que valem dinheiro. Vamos lá para a tela do vídeo que eu vou te explicar um pouquinho melhor sobre tudo isso que eu estou falando. Quando você compra uma passagem aérea, você informa o número do programa de fidelidade que você cadastrou lá na etapa 1, tá lembrado? Então, com esse número, você está comprando a passagem, informa lá o nome do seu programa de fidelidade e o seu número normalmente é o CPF, principalmente nos programas do Brasil, esse número é o seu próprio CPF. E aí, quando você concluir o voo, você vai receber as milhas de acordo com as regras tarifárias daquele voo. Mas muita gente esquece de informar esse número lá no momento da compra, então tem um segundo momento de fazer esse cadastro, que é no momento do check-in.
Então você chega lá no aeroporto no dia do seu voo, vai no balcão, vai realizar seu check-in e pede para o atendente acumular, olha, por favor, acumula, acredita os pontos desse voo no meu programa de fidelidade, por exemplo. Aí ele vai lá, entrar no sistema e vai incluir o seu número de fidelidade e você vai receber os pontos por isso. Você pode fazer esse processo do check-in tanto pelo aplicativo, no site, enfim, seja qual forma você escolher de fazer o check-in, vai ter esse campo lá para você informar seu programa de fidelidade. Mas ainda assim, muita gente esquece de fazer isso e você tem sua última chance, que é depois do voo. Então, você foi lá, fez sua viagem, passeou ou foi a trabalho, enfim, voltou e lembrou que não tinha feito esse acúmulo de milhas. Então agora você tem sua última chance, que é solicitar isso pela central de atendimento. Você liga lá, pede, informa o número do voo, que eles vão acreditar, ou se não no próprio site do programa de fidelidade vai ter um campo lá no qual você informa as informações do voo lá e acredita esses pontos. No entanto, tem um prazo de validade. A maioria das companhias dá um prazo de 6 meses para você solicitar esse crédito. Aí se passou disso, aí esquece, não tem como mais. Então façam esse exercício de lembrar aí se teve algum voo recente que você realizou e não ganhou as milhas por ele. Vai lá no site e solicita o crédito, ou liga na central e solicita o crédito. É importante que você tenha o número do e-ticket ou a reserva, vai ter algumas informações do voo aí que você vai precisar informar para o atendente. Bom, então vamos explicar como que funciona esse acúmulo de milhas. Atualmente, no passado era de acordo com a distância. Então, eu dei o exemplo lá de São Paulo ao Rio de Janeiro. Vamos supor que a distância de São Paulo ao Rio, eu não sei, gente, qual que é a distância. Vamos supor que sejam 500 quilômetros. Então, você ganharia as milhas de acordo com essa quilometragem. O termo milhas vem do padrão americano, né? Nos Estados Unidos eles usam esse padrão de milhas, né? 1 quilômetro é 1,6 milhas. Então é por isso que esse termo se popularizou e no mundo inteiro é utilizado esse termo. Então você acreditava lá o 500 milhas, por exemplo. Vamos supor que a distância fosse 500 milhas, você ganharia essas 500 milhas. Mas mudou um pouquinho e hoje a maioria das companhias elas dão a bonificação de acordo com o valor que você paga na passagem aérea. Então existe uma taxa de conversão e aqui eu dei o exemplo, ó. Esse daqui é uma passagem da Gol. E aqui eu tô passando o mouse aqui nessa linha aqui, ele te fala a taxa de conversão. Então, ó, na tarifa Promo e na tarifa Light, você ganha R$1, a cada R$1 que você gasta, você ganha 1 milha Smiles. Então aqui, essa passagem de R$140 te renderia 140 milhas. Na tarifa Max, que é a mais cara, a cada R$1 que você gastar, você vai ganhar 3 milhas, tá? E ainda existe uma outra forma de você multiplicar esses pontos, que é através das categorias. Conforme você vai viajando mais na companhia aérea, você vai subindo de categoria. Então, se você nunca viajou, você vai ser o cliente sem categoria nenhuma. É o famoso não tenho nada. Aí você viajou um pouquinho, você vai... Esse daqui é o exemplo da Gol, tá? Do Smiles. Você viajou um pouquinho lá, realizou X viagens e você virou um Silver. Quando você vira um Silver, você vai ganhar 25% a mais de bônus, além dessa taxa de conversão aqui. Aí se você viajar mais ainda dentro do ano, você vira um cliente Gold, e aí você vai ter 50% de bônus. E o máximo que você pode chegar é ser um cliente Diamante, aquele cliente que viaja pra caramba, e aí ele vai ter 100% de bônus. Então eu dei o exemplo aqui, o valor mínimo de pontos que você acumularia nesse exemplo aqui seriam 140 pontos, que é o cliente da tarifa Promo ou Light, que pagou R$140 na passagem e usou a taxa de conversão de 1 para 1 e acumulou 140 pontos. E o máximo que ele acumularia seria o exemplo aqui de baixo, em verde, ó, de um cliente que pagou na tarifa Max e ele acumulou na taxa de conversão 3 milhas por real gasto, ou seja, 3 vezes 280 daria 840 pontos, não é, aqui tá 00, mas não é reais não, viu gente, é pontos, é 840 pontos. E ele ainda sendo um cliente Diamante, ele vai ganhar mais 100%, ou seja, ele vai ganhar um total de 1.680 pontos. Então esse é o melhor dos mundos. E aqui eu já quero que você abra a cabeça para que não é só comprar a passagem mais barata.
Vai ter situações em que existe uma estratégia em que vale a pena você pagar uma tarifa mais cara para você acumular mais milhas, tá? E não é só milhas, tá, gente? Essas tarifas mais caras e as categorias, elas não vão te dar só milhas a mais. Elas vão te dar uma série de benefícios como direito a despacho de bagagem gratuito, direito de remarcação sem pagar tarifa, direito de cancelar sua viagem sem pagar uma tarifa, enquanto nas tarifas mais baratas você não tem essas bonificações. Às vezes você não pode despachar mala gratuitamente, se você precisar cancelar a passagem você vai ter que pagar uma multa, enfim, é uma série de benefícios além das milhas. Mas eu quero focar aqui em como bonificar, em como ganhar mais milhas com essas categorias. Aí aqui no próximo exemplo eu estou pegando uma passagem internacional. Essa é uma passagem que eu fiz a busca, que era de São Paulo para Santiago. E na tarifa Light, ela está custando R$ 552. O que acontece? No programa Smiles, para passagens nacionais, a bonificação em milhas é uma taxa de conversão, igual eu falei, de real por ponto. No trecho internacional muda. E aí vem a mesma regra da distância, que eu estava explicando lá no começo. Então vamos supor que de São Paulo até Santiago do Chile tenha 900 milhas de distância. Eu não sei, gente, quanto que é, mas vamos supor que seja 900. Então eu vou ganhar na tarifa Light 100% da distância em milhas, olha aqui em cima escrito, e me daria isso 1000 milhas, né? Deixa eu voltar aqui. Seriam 1000 milhas. Aqui eu coloco, ó, na tarifa Light, 1000 milhas. Por que 1000 milhas e não 900, Bruno? Porque o programa Smiles tem uma pontuação mínima, que está aqui na tabela de cima. Para voos na América do Sul, a quantidade mínima de milhas você vai ganhar, independente da distância, você vai ganhar 1000 milhas. Quer ver um exemplo bem claro de quando isso é bom para você? Um voo de Porto Alegre para Montevidéu. É menos que 1000 milhas de distância. Então, não sei quanto que é, vamos supor que sejam 500 milhas. Mesmo assim, você vai ganhar o valor mínimo, que é de 1000 milhas. Então, aqui eu estou usando para te explicar essa tabela de acúmulo mínimo, tá? Então, na tarifa Light seriam 1000 milhas, na tarifa Plus são 150% da distância em milhas percorrida, então daria 1.500 pontos. E aqui na tarifa Premium Economy, R$ 779, e tem 200% da distância em milhas, e aí você ganharia 2.000 pontos. Lembrando que ainda tem a tabela de bônus da categoria, que eu expliquei anteriormente. Então, o cliente diamante ainda vai ter 100% de bônus. Então, o cliente diamante que está indo na tarifa premium vai ganhar 4.000 pontos. E aqui, gente, fica bem claro aqui nesse exemplo, e eu vou mostrar no próximo slide, a vantagem de ter comprado essa passagem na tarifa premium. Outra coisa importante para você entender que é vantajoso. Você está ganhando pontos, esses pontos valem dinheiro, existe um valor de mercado. Eu não vou entrar a fundo nesse assunto do valor de mercado porque ele é complexo, mas eu quero que você entenda que cada milha dessa, cada ponto desse, pontos e milhas é a mesma coisa, tá? Às vezes eu uso um termo, às vezes eu uso outro e é a mesma coisa. E eles existem um valor de mercado, então ele vale dinheiro, tem um poder de troca. E aqui, na tarifa premium, o que acontece? Ela é mais cara, R$ 779. Só que ela te dá direito a 2 malas. Você vai viajar na Premium, que é tipo uma executiva. Ela não é bem aquela executiva que dá para deitar e tal, fazer tudo, mas ela tem um espaço maior. Você vai ter o serviço de bordo da executiva com uma refeição mais elaborada. Se for o jantar, vai vir um prato principal, a entrada, a sobremesa, a carta de bebidas, de vinhos. Então é algo mais sofisticado. E a diferença de preço é muito pouca. Repare que na tarifa anterior lá de R$ 552, você não tem direito à bagagem. E aqui eu coloco na tabela que para você pagar uma bagagem numa viagem internacional, você vai ter que pagar R$ 100. E a maioria das pessoas viajam com pelo menos uma mala, né? Principalmente em viagem internacional. Então só aí já eleva a sua passagem para R$ 652 e você vai ganhar só 1.000 pontos. Na tarifa Premium, você vai ganhar aí até 4.000 pontos. Você vai ter direito a 2 malas sem custo. Vai viajar com o conforto e o serviço de bordo requintado da Premium.
você vai ter acesso à sala VIP do aeroporto, lá de Guarulhos ou do Rio de Janeiro, enfim, de onde você sair, o que é muito legal, porque só um acesso desse numa sala VIP custa em média $27, se é que você tem um cartão de crédito que te dá direito a esse acesso. Então quem viaja na Premium tem direito à entrada, então a sua experiência de viagem já começa aqui no Brasil, com direito ao conforto lá na sala, com espera, com comida, bebida, é muito gostoso. E eu sou fã de sala VIP, eu posso falar uma aula inteira sobre sala VIP, que é um dos assuntos que eu também tenho especialidade. E a diferença é muito pouca, então aqui em vermelho eu coloquei, se você for comprar uma mala, a diferença de preço das passagens vai ser só de R$127 e você vai ter um serviço incomparavelmente melhor. Além de acumular mais milhas, e essas milhas valem mais que esses R$100 aí, que esses R$127. Essas milhas que você está bonificando. E é isso que eu quero que você clica aí na sua cabeça, que essas milhas valem dinheiro, que pagar mais às vezes na passagem vale a pena, porque isso vai te dar um retorno no futuro, tanto para você usar essas milhas para fazer outras viagens, até para vender milhas. Se você não quiser usar essas milhas, você vende ela. Tem plataformas que compram e te pagam um valor legal de mercado. E aí embaixo eu coloquei, se você fosse comprar 2 malas, né, você pagaria R$200 de mala aí na tarifa econômica. E aí a diferença de uma tarifa para outra seria só de R$27, gente, para ter tudo isso de benefício. Então, espero que tenha ficado bem claro nesse exemplo como você pode potencializar o acúmulo de milhas, passar de um acúmulo de 1.000 para 4.000 no mesmo voo, e como uma pequena diferença de tarifa você consegue ter uma série de outros benefícios que você não está contabilizando. Beleza? Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro aí as formas de acumular essas milhas voando numa companhia aérea. Eu sei que é um assunto um pouquinho mais complexo. Se ficou alguma dúvida, eu te sugiro voltar aqui no vídeo. Não deixe de baixar o e-book em que eu falo também sobre esse assunto. E se ficou mais alguma dúvida, pergunta aqui, deixa nos comentários a sua pergunta. Sempre que possível eu tento esclarecer e aí responder quem tiver dúvida, beleza? Se você gostou desse assunto, se esse vídeo foi relevante para você, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações para que você possa receber toda semana aí o aviso de que tem um vídeo novo no ar, uma aula nova sobre milhas, além dos outros conteúdos que eu posto aqui no canal, beleza? A gente se vê então aí no próximo vídeo, na próxima aula.